Segundo livro dos Reis, capítulos 18 e 19. Esse capítulo vai falar de uma forma mais resumida a história desse grande homem de Deus, que foi o rei Ezequias, que reinou sobre Judá, que é a parte sul. E esse homem, ele promoveu uma reforma espiritual. O culto ao Senhor estava abandonado, o templo abandonado. E Ezequias foi aquele homem exemplar. Diz a Bíblia que não houve nem antes e nem depois alguém que confiasse tanto no Deus de Israel como o rei Ezequias. E nesse tempo aqui, Israel havia sido levado para o cativeiro da Síria, mas Deus, antes de permitir esse cativeiro, levantou vários profetas para alertar, para trazer o arrependimento. Porém, aquele povo não ouviu, não se arrependeu. E a rainha Jezabel ainda mandou matar os profetas do Senhor, diferente do reino de Judá, que o povo ouviu os profetas e o povo se arrependeu. E quando Ezequias faz essa reforma espiritual, restabelece o culto ao Senhor, Deus então adia o cativeiro que viria sobre a nação de Judá. Não seria através da Síria. A Síria vai ser derrotada e um império maior vai se levantar, que é a Babilônia. Então o reino do sul será levado para o cativeiro de Babilônia. Não será levado total e um remanescente vai ficar. Senaqueribe, o rei da Síria, começa a afrontar Judá, sitiar, querer invadir a cidade, e ele então começa a fazer afrontas ao Deus de Judá. E ele diz com toda arrogância, toda prepotência, através de Rabsaque, olha, quem são vocês? Ninguém nunca se livrou das mãos da Síria. Quem é o Deus de vocês? Não acreditem nas palavras do rei Ezequias, porque é melhor vocês fazerem a paz com a gente e a gente faz uma aliança, porque ninguém fica livre das nossas mãos. Cadê os outros deuses? Cadê as outras nações? Todas desapareceram. E então Ezequias, no capítulo 19, ele se cobre de pano de saco, se humilhando, entra na casa do Senhor e pede alguém que vá atrás do profeta Isaías. E o profeta Isaías, ele é um personagem muito forte nesses episódios aqui do reinado de Ezequias. Por várias vezes Deus vai usar esse profeta para falar com Judá, e nós vamos ver isso no segundo livro das Crônicas, vamos ver também no livro do profeta Isaías. E Isaías diz para ele, olha, não temas, não tenha medo, porque a Síria não está blasfemando, não é contra você, está blasfemando contra o Senhor. Depois a Síria manda uma carta de ameaça para Ezequias, e quando Ezequias pega aquela carta, ele lê aquela carta, chora, ora e diz, Senhor, Deus de Israel, inclina o seu ouvido. Imagina a cena, ele pega aquela carta e estende aquela carta, levanta, como se ele estivesse dizendo, Senhor, dá uma lida nessa carta, olha o que eles estão dizendo nessa carta. E inclina os seus ouvidos, abre os teus olhos, veja, ouça o que Senaqueribe está falando, afrontando ao Deus vivo. E aí ele exalta o Senhor dizendo, olha, Senhor, ele tem razão quando ele diz que os reis da Síria assolaram todas as nações. Sim, ele tem razão, porque os deuses deles nem existem. São deuses falsos criados pelas mãos humanas. Agora o Senhor não, o Senhor é Deus verdadeiro. Então eu te peço, nos livra das mãos deste rei. E aí o profeta Isaías então manda dizer a Ezequias, olha, quanto ao que você me pediu sobre Senaqueribe, eu te ouvi. E eles afrontaram, foi o Santo de Israel. Então tem um texto lindo que há uma canção sobre esse texto, e a gente gosta muito desse texto, que ele diz, olha, por causa do furor contra mim e da arrogância da Síria,
eu porei o meu anzol no nariz e colocarei um freio na boca dele, e eu o farei voltar pelo caminho de onde ele veio. Deus estava dizendo: olha, eu vou defender vocês por amor a mim, ao meu nome e ao meu servo Davi. Então, Deus adia o cativeiro, né? Deus dá uma chance a ajudar, e Deus então intervém de uma forma milagrosa. O texto diz no verso 35 que numa noite o anjo do Senhor, aqui é uma teofania, quando o próprio Cristo vem para fazer essa peleja a favor de Judá, 185.000 assírios foram mortos. E então Senaqueribe foge para a Síria e deixa Judá em paz. Não há ninguém que afronte ao Deus vivo e fique impune. Nós temos visto esta geração rebelde, essa geração irreverente contra o Deus vivo, o Deus todo-poderoso, usando de palavras de afronta contra o nosso Deus. Nós oramos para que haja um arrependimento, mas todas estas pessoas que fazem afronta ao nosso Deus, comparando Jesus a um travesti, falando palavras duras e de blasfêmia contra Cristo, como no carnaval, por exemplo, nenhuma dessas pessoas ficarão impunes. Que Deus tenha misericórdia da nossa nação. Segundo livro dos Reis, capítulos 20 e 21. Aqui narra o episódio bonito da cura do rei Ezequias. Ele adoece e o profeta Isaías, mais uma vez, Deus usando o profeta Isaías, diz para ele: olha, põe em ordem sua casa porque você vai morrer. O rei chora e faz uma oração. Inicialmente, a oração parece ser presunçosa, orgulhosa, mas não, ele estava apenas falando com uma consciência tranquila de quem havia feito tudo conforme a vontade do Senhor e de alguém que tinha convicção da fidelidade. Isaías já tinha saído, Deus manda ele voltar e dizer para ele que o Senhor estava curando ele, que daria para ele 15 anos de vida. E o rei Ezequias então pede uma prova. Isaías disse: olha, você quer que o relógio de Acás, que é o relógio do sol, aquele relógio científico, né, que fica no chão, marcando através da sombra a hora aproximada, que esse relógio atrase ou adiante? E Ezequias disse: não, adiantar é mais fácil, eu prefiro então que ele retroceda 10 graus. Então, assim aconteceu. Era como se Deus estivesse dizendo: assim como o relógio retrocedeu, eu também estou retrocedendo sua vida e te dando mais 15 anos de vida. Mas depois de um tempo, a Babilônia, que já estava se despontando como uma nação forte, ela manda representantes, né, para visitar Ezequias, levar presentes. Ezequias recebe aqueles mensageiros e ele mostra toda a riqueza do seu reino, todos os tesouros, todas as especiarias, todo o ouro. E isso foi uma vaidade no seu coração. Então, Isaías confronta a vaidade do coração, o pecado de Ezequias, e ele diz para ele: quem eram aquelas pessoas? Ele disse: olha, o pessoal veio da Babilônia. Ele disse assim: pois é. Então, essa palavra do Senhor: eis que virão dias que tudo que eles viram aqui, toda a riqueza que você tem, será levada para a Babilônia, e não ficará nenhuma coisa aqui, assim diz o Senhor. Ele então dá a sentença que será o cativeiro da Babilônia. Os teus filhos serão levados como escravos, a riqueza será levada. E Ezequias então diz: pelo menos nos meus dias haverá paz. Também dá-se a entender na expressão de Ezequias um egoísmo, né? Desde que haja paz nos meus dias, não tem problema o que vai acontecer futuramente. Ezequias então morre e
Manassés, o seu filho, reina em seu lugar. Esse Manassés foi um rei muito maligno. Tudo que o seu pai destruiu, tudo que o seu pai desfez, ele tornou a edificar, trouxe tudo de volta, trouxe de novo os altares a Baal, tornou a edificar os altos e, pior que tudo isso, queimou seus filhos em sacrifício a Moloque, se envolveu com feitiçaria, com ocultismo. Ele causou muita ira em Deus. O Senhor dá a palavra através dos seus profetas, dizendo que Manassés havia feito Judá pecar e havia novamente levantado os altares e que Deus traria juízo sobre o reino do sul, que é Judá. Morre Manassés e o seu filho Amon reina em seu lugar, também fez mal que era aos olhos do Senhor, não andou nos caminhos do Senhor, também não teve um fim bom. Os seus servos conspiraram contra ele e o mataram, e Josias, o seu filho, reina em seu lugar. Josias foi o homem que Deus levantou para restaurar o culto ao Senhor em Judá. Segundo livro dos Reis, capítulos 22 e 23. Josias começou a reinar com apenas 8 anos de idade, e é claro que quando esses meninos começavam a reinar ainda criança, eles eram assessorados, mas quando Josias estava com 16 anos, ele faz uma reforma na casa do Senhor. Ele chama o sumo sacerdote Ilquias, pede para recolher o dinheiro do gasofilácio, e o templo, a casa do Senhor, que estava abandonada, passa por uma reforma. E durante a reforma, o sacerdote Ilquias achou o livro da lei do Senhor. E ele entrega para o escrivão lê, e quando o rei Josias ouve as palavras do livro da lei do Senhor, ele então rasga suas vestes, arrepende-se, por quê? Verso 13 diz que ele, ao ouvir as palavras do Senhor, ele entendeu que a nação estava debaixo da ira de Deus, porque a ira do Senhor havia se acendido conforme as palavras daquele livro, e aqui provavelmente seja Deuteronômio, porque ele cita, né, nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro para fazer tudo conforme está escrito. Foi exatamente o que Deus disse para Moisés falar para o povo: olha, obedeça, ande em todas as palavras desse livro, cumpra as palavras desse livro, para que a ira do Senhor não venha sobre a nação. E agora ele entende que a nação está debaixo da ira do Senhor, porque ele tem consciência de todos os pecados que aquela nação cometeu. E aqui nessa época nós vamos ter vários profetas, né? Profetas que alertaram, profetas que chamaram o povo ao arrependimento, né? Nesse período aqui nós temos Abacuque e especialmente Jeremias. Jeremias é aquele profeta que mais profetizou durante esse tempo aqui do cativeiro, chamando o povo ao arrependimento. Durante o cativeiro, ele fala o que Deus faria, inclusive a forma como o rei seria levado para o cativo. Ele lista tudo. Então, esses profetas falavam, anunciavam, mas o povo também não deu ouvidos. Josias manda então consultar a profetisa Uda, e ela então diz: olha, realmente o Senhor trará todos os males que estão escritos nesse livro. E, na verdade, o livro da lei do Senhor estava até abandonado, porque, conforme nós lemos os escritos de Jeremias, não se podia profetizar falando, confrontando contra os pecados do rei e da nação. Jeremias foi punido
porque profetizou contra os pecados do povo. Não é diferente nos dias atuais, que o livro do Senhor, a palavra de Deus, tem sido tão odiada. E o motivo pelo qual odeiam a Bíblia Sagrada é porque ela confronta os pecados dos políticos, dos reis, do povo, e as pessoas não querem ser confrontadas, por isso a Bíblia é tão criticada e tão odiada. Mas apesar da sentença que Deus dá para Judá, o Senhor disse para Josias que os olhos dele não veriam aquele mal, ou seja, o Senhor iria poupá-lo, iria recolhê-lo antes dessa destruição. No capítulo 24, Josias renova a aliança ao Senhor junto com o povo. Ele pega o livro, lê para o povo, convida o povo a se render ao Senhor, purifica o templo e chama o povo de volta à celebração da Páscoa, que também estava esquecida desde os dias de Juízes. Ele também aboliu a feitiçaria, os ídolos, mas o texto diz, verso 26, que mesmo assim o Senhor não desistiu de punir a nação de Judá. O Senhor sabia que esses arrependimentos eram repentinos. Quantas vezes eles demonstraram, assim como a nação de Israel no Reino Norte demonstraram falso arrependimento, daí a pouco estavam novamente adorando ídolos. E quando Josias morre, seu filho Jeoacás reina em seu lugar e também faz o que era mal aos olhos do Senhor. E o faraó Neco, o faraó do Egito, manda prendê-lo e o próprio faraó constitui Eliaquim, que era o outro filho de Josias, como rei sobre Judá, troca o seu nome para Jeoaquim. Jeoaquim também faz o que era mal aos olhos do Senhor. Segundo o livro dos Reis, capítulos 24 e 25, e aqui nós encerramos o segundo livro dos Reis. Aqui narra o triste episódio da sentença de Deus sobre o reino de Judá, o cativeiro babilônico, quando Deus usou o profeta Jeremias para alertar o povo, para chamar o povo ao arrependimento. Quando lemos o primeiro capítulo de Jeremias, o Senhor levanta Jeremias e diz, olha, você está sendo escolhido para ser essa pessoa que vai ser profeta dessa nação. E ele diz, eu sou uma criança. E Deus disse, não, você ainda estava no ventre e eu já tinha te escolhido como profeta para as nações. Então, Jeremias foi esse homem que Deus levantou durante esses dias para alertar, para chamar o povo ao arrependimento, para falar como tudo aconteceria. O povo não se arrependeu, então veio o cativeiro e 70 anos o povo vai ficar cativo nesse império da Babilônia. Lembrando que Babilônia, ela, antes de se tornar Babilônia, ela era aquela região onde foi erguida a Torre de Babel. Então, a confusão, e ela é uma nação oposta ao reino de Deus. Então, Babilônia, ela tem um símbolo nas escrituras de império das trevas. Os caldeus, eles têm, segundo o livro do Abacuque, por exemplo, você percebe as atitudes dos caldeus, que são os moradores da Babilônia. A Bíblia descreve esse povo como sendo muito malignos, muito satânicos. Então, essa nação, segundo o livro de Abacuque, é a nação que Deus levantou para corrigir a nação de Israel. Então, quando nós estivermos estudando os profetas, nós vamos ver profecias que foram ditas nesse tempo aqui, porém estão agrupadas com todos os livros proféticos separadamente. Então, por isso que nós não estamos vendo aqui, mas os profetas estavam profetizando. E essa ida para o cativeiro aconteceu em 3 tempos, 3 levas. Na primeira leva foram os príncipes, os sábios, Daniel, os seus 3 amigos foram levados para estudarem na faculdade da Babilônia, para serem
oficiais para servirem naquele lugar como oficiais, e Deus vai escolher Daniel para influenciar aquela nação. Então, mesmo sendo conservadores, mesmo sendo servos do Deus Altíssimo, Deus vai colocar Daniel para sentar numa cadeira política como governador daquela nação ímpia, pagã, para influenciar aquela nação com os princípios de Deus. E nós vamos ver lá no livro de Daniel algumas histórias bonitas, interessantes acerca desse período, porque também é um livro do profeta Daniel que Deus usou dentro da Babilônia enquanto o povo estava naquele cativeiro. Temos também o profeta Ezequiel, que também estava profetizando lá na Babilônia, porém junto aos exilados no rio Quebar. E durante o mesmo tempo, Jeremias está profetizando junto a esses pobres que não foram levados para a Babilônia. Então, na segunda leva foi Ezequiel, né, e mais alguns outros homens, e na terceira levaram todo o restante de gente que poderia ser útil, mas deixaram as pessoas mais pobres para continuar cuidando da terra. Então, mostra aqui que Deus sempre guarda um remanescente. E Jeremias vai explicar cada um desses 3 cenários, que é o cenário de Jerusalém com pobres, é o cenário do cativeiro dentro do palácio e o cenário junto ao rio Quebar, que é os exilados. Então, nós vamos ver 3 cenários em um só tempo e um profeta em cada um desses cenários sendo levantado por Deus para confrontar, para consolar e para trazer palavras de esperança. Na terceira leva, Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído, queimaram a casa do Senhor, como Deus havia dito para Salomão que faria, queimaram a casa do Senhor, levaram os utensílios, os objetos sagrados, levaram para a Babilônia. Nós vamos ver um episódio lá no livro de Daniel, que eles estavam lá bebendo, usando os utensílios sagrados, e uma mão misteriosa vai escrever na parede. E então, aqui termina o livro de segundo livro dos reis, mostrando como foi o cativeiro da Babilônia. No livro de Crônicas, nós vamos repetir alguns desses episódios, porque são 2 livros que trazem essas narrativas, as crônicas dos reis e do povo de Israel. Nós vamos tornar a ler coisas que nós já lemos, mas vai ser interessante porque vai reforçar a nossa memória. Parabéns para você que chegou até aqui. Glória a Deus pela sua vida, pelo seu esforço e dedicação. Eu tenho certeza que a leitura da palavra está trazendo crescimento e transformação para a sua vida. É impossível ler a Bíblia, estudar a Bíblia e continuar com a mesma mentalidade e continuar com a mesma vida. A palavra de Deus, ela é viva e ela produz efeito na vida daquele que lê e crê. Que você continue crescendo através da palavra de Deus. Eu sou a missionária Teca Breder e é um prazer estar estudando a Bíblia com você.